Ok. Gente, hoje o Instagram está com problema, já dei uma olhadinha no Twitter, tem muita gente reclamando que o Instagram está fechando sozinho, tá? E eu vou fazer essa live, eu vou gravar ela pelo Zoom e depois eu vou disponibilizar aqui no Instagram. Eu vou tentar mais essa vez aqui essa conexão e se não conseguir, eu vou estar realizando essa gravação. Ok. Márcio entrou. Olha só, para quem está chegando agora no Instagram, quem está entrando, o Instagram infelizmente está com alguns problemas, né? Já é a quarta ou quinta vez que tentamos essa conexão. Se não der certo, nós vamos gravar essa live pelo Zoom e aí depois a gente vai disponibilizar aqui no Instagram, tá? Então, iniciando novamente a nossa live, falando sobre o novo caminho da enfermagem, temos aí uma participação especial da Amigdalize Pilates, e ela estava justamente na parte da apresentação, então deixo contigo que você está se apresentando novamente. Boa tarde a todos, me chamo Lucilene, sou formada pela Faculdade de José do Rosário Velano, mais conhecida como a Unifenas por aqui, e estou na enfermagem desde 2012. Embora eu nunca trabalhei remunerada, né, em nenhuma instituição, mas prestava alguns cuidados assim particulares, acompanhava as pessoas em consultas, hospitais, e sempre estive no meio da enfermagem de alguma forma. E quando surgiu, né, essa oportunidade para a enfermagem trabalhar com Pilates, eu me alegrei muito, porque sempre gostei muito de exercício físico, principalmente Pilates, que eu já havia praticado por algum tempo, e eu não acreditava, né? Através do Pedro, pela luta do Pedro aí, que ele já falou em algumas vezes aí, que depois de muito lutar lá junto ao Corém, ele conseguiu abrir as portas, né, pra gente atuar no Pilates, e deu muito certo. Eu corri atrás também, fiz o curso e já fui me preparando, e no começo do ano consegui abrir meu estúdio. Já vai fazer 10 meses que eu estou aqui trabalhando com o Pilates. E gosto muito, assim, e eu percebo que o Pilates, ele veio para a enfermagem como uma ferramenta mesmo, né? Para ser usada pela enfermagem na parte de prevenção ou recuperação mesmo da saúde. E junto ao nosso conhecimento, né, Pedro, teórico-científico, nosso olhar clínico de enfermeiros, a gente pode aliar o Pilates, traçar um plano de tratamento, né, com o nosso conhecimento científico e um plano de tratamento mais específico para cada cliente e paciente. Você formou quando que você disse? 2012. 2012, já tem um tempinho de formada, né? Uhum. Que legal, muito bom. E aí me diz uma coisa, como é que você conheceu o Pilates, na verdade? Como é que você teve acesso ao Pilates? Quando foi o seu primeiro contato com o método Pilates? Antes de resolver ser professora de Pilates, instrutora? O primeiro contato foi que a minha irmã, o médico indicou para ela fazer Pilates pelo um problema nas articulações que ela estava. Aí ela começou a fazer e me indicou. Aí eu também fui fazer uma aula experimental, gostei muito também. E eu via que assim, a cada aula meu corpo pedia mais. Eu fui ganhando muito condicionamento físico e desde então, sempre, quando eu comecei a estudar, tive que parar com o Pilates, porque assim, não dava para conciliar os dois. Mas aí agora tá nas minhas mãos, né? Posso fazer todos os dias se quiser. Olha só que maravilha, né? A gente percebe que a história ela é muito parecida de conhecer o método Pilates. Geralmente a gente vem por uma situação dolorosa, né? Por uma condição de saúde, por uma limitação. Eu tive tem uma live aí para trás que eu gravei justamente falando sobre essas questões, os caminhos que a gente pode chegar aí para o Pilates, a iniciar, mudar de vida, né? Que eu falei um pouquinho sobre a mudança do estilo de vida. E muitas vezes nós vamos sempre procrastinando, né? Sempre deixando para um outro momento. A gente tem o costume de falar que não temos tempo para fazer as coisas. E, na verdade, todo mundo tem o mesmo, né?
Tem as 24 horas, é 24 horas para todo mundo. A questão é a prioridade, né? O que eu priorizo na minha vida, o que de fato eu estou querendo, né? Mas não vamos entrar nesse aspecto, mas depois a gente vai entrar um pouquinho, né? E me diz uma coisa, você conheceu lá o Pilates através de sua irmã, com problema das articulações, e aí fez uma aula experimental. E como é que você descobriu aí essa atuação da enfermagem no método Pilates? Como é que você ficou sabendo dessa atuação? Movimentando nas redes sociais, eu vi uma postagem do Corém sobre a possibilidade... Do Corém de Minas? Sim. Que bacana. Não sei, eu não me lembro, agora não me recordo direito se foi do COFEM, acho que foi do COFEM, né, do Conselho Federal da Enfermagem, sobre a possibilidade, né, da enfermagem poder estar atuando no Pilates. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, será que vai dar certo ou não? Sempre acompanhando. Aí quando veio o decreto, aí passou, acho que foi em agosto, né? Agosto. Isso. Em novembro eu já fiz minha formação em Pilates. Que bacana. E você fez sua formação aonde no método? Eu fiz em Alfenas, presencial pela Vol Pilates. Pela Vol. Que bacana. Olha só, também fiz a minha pela Vol Pilates, né? E assim, uma instituição maravilhosa, a Vol Pilates, uma instituição muito grande, na verdade, né? Mas me diz aí assim, você achou que ficou faltando alguma coisa na formação quando você fez? Sim, quando eu me vi pronta, com meu estúdio montado, eu falei, e agora? Por onde começar? Eu percebi que eu não estava preparada. Principalmente, a gente assusta muito quando chega um cliente, paciente, para a gente, relatando algum problema, né? Alguma patologia na coluna. Aí, o meu primeiro contato com todas as patologias foi a mesma. O que é que eu vou fazer? O que eu vou passar para esse cliente, né? Assim, a gente fica com bastante medo. Aí a gente vê que precisa um pouco mais de estudo, aprofundar, nunca parar, né? Sempre estar atualizando e dessa forma até hoje eu faço. A gente, no começo é bem difícil, a gente encontra muitas barreiras, mas dia a dia, pelo empenho da gente, né, de estar se atualizando, estudando, a gente vai vencendo uma a uma cada dia. E essa barreira que você falou, Lucilene, não é só sua, não é só minha, não é só da enfermagem não, tá? Deixar isso claro, que é de todo profissional. E é muito engraçado falar isso, porque assim, para quem está aqui nessa live agora, eu falo assim para vocês, olha, é bem parecido com a nossa formação. Às vezes a gente estuda e faz uma formação de 4, 5 anos, sai, né, e a gente nunca sai preparado, né? Fala assim, não, eu estou pronto para o que daí vier. Não é bem assim que a coisa funciona. Sempre vai dar aquele friozinho na barriga, sempre vai fazer, e agora? O que é que eu vou fazer? Agora está nas minhas mãos a decisão, a conduta, né, o passo a passo. Então, assim, é sempre importante, independente do curso, estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre se atualizando. Então, isso é muito importante, né? A atualização do profissional, ela é necessária, está dentro do... Falar especificamente da enfermagem, está dentro do nosso conselho. É uma responsabilidade de cada profissional individual de estar buscando aí a capacitação profissional. Isso é muito importante, estar sempre se atualizando. Antes de entrar nesse viés aí do Pilates, me fala uma coisa, por que o nome Mentalize? Mentalize? Sim. Eu e minha filha, a gente decidiu junto. Nós vimos vários nomes. Tem a ver com a mente mesmo, né? E a gente... Igual a frase de Joseph, né? A mente que esculpe o corpo. Então tem a ver com isso, com o Pilates, entre como que eu posso falar? A gente trabalha o corpo através da mente, né? Da concentração. Então tem a ver com isso. Então seria justamente essa parte da contrologia, né? Do controle da mente com o corpo, né? Nesse sentido aí, que bacana, muito legal. É um nome bem criativo, né? E que traz justamente essa associação aí da contrologia, que foi o início do método, né, do Pilates. Falando das dificuldades aí que você passou também, eu também passei, fiz essa formação também pela Vol.
e se falando justamente dessas dificuldades, que nós estamos trazendo aí um grande diferencial, em especial para a formação com ênfase na enfermagem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, né? Mas falando aqui, eu fiz aqui algumas perguntinhas para ti, eu nem passei nada né? A gente vai trabalhando. Então, olha só, se falando assim, você falou um pouquinho de como é que você conheceu, né, o Pilates, como é que você resolveu entrar aí, que você viu a resolução e ficou nesse agora eu vou, não vou, você é algo muito novo, né? E empreender não é fácil, né? Não adianta a gente querer aqui tapar o sol com a peneira, né? Não vamos falar assim, eu vou falar que tudo é um mar de rosas, que não é. Tem as dificuldades, né? Tem os espinhos no meio dessas rosas. Mas tudo que a gente faz com empenho, a coisa ela acontece. Você talvez não tenha passado pela experiência da assistência da enfermagem, mas quem aqui na live que é enfermeiro assistencial sabe que as dificuldades são imensas. Não é simplesmente aquele mar de rosas que a gente vê na faculdade, né? A gente vê aí muitas faculdades e cada um tem o seu perfil profissional e a gente não e deixar assim que não é simplesmente aqueles desfiles de moda que a gente vê na faculdade, passear de salto alto e achar que vai para um plantão, no caso das meninas toda maquiada, unhas grandes, pintadas, salto. A realidade é outra, né? Então, assim, dentro da assistência, a realidade é outra, é botar a mão na massa, requer realmente muito empenho, e não é tudo tão bonito quanto a gente vê na teoria. É do mesmo jeito a questão do empreendimento. Empreender ele não é fácil, mas ele traz retornos, né? Mas o que te ligou assim a lanterna de se jogar dentro dessa área do Pilates, nessa coisa nova, né? Porque você pegou justamente no iniciozinho, né? Lembrando que a atuação do enfermeiro ela ainda está muito nova, né? Quando eu entrei com o processo em 2019, não se falava nada a respeito da atuação do enfermeiro dentro do Pilates. Então, quer dizer, você pegou assim que saiu a resolução. Saiu a resolução 675 em 2021, em agosto. Logo no final do ano, você já estava já montando o seu estúdio, né? E o que te motivou a se jogar nessa jornada, né? Nesse novo, que de fato é bem novo, né, pra gente? Então, Pedro, veja bem, a gente faz 5 anos de faculdade, né? Quem já terminou sabe, quem está concluindo também sabe como é difícil, ainda mais, não sei como for para todos aí, mas para mim, tinha que pegar o ônibus 5 horas aqui na minha cidade, andar 80 quilômetros todos os dias. E chegava em casa já de madrugada, isso eu já era casada, tinha os meus filhos e meu esposo tomava conta. Então foi muito sacrificado. Muitas das vezes me ligavam falando que meus filhos estavam doentes. Acabou a faculdade, foi agora. Tentei alguns processos seletivos, comecei a estudar para fazer concurso, fiquei pelo meio do caminho, porque realmente fui deixando de lado. Porque eu comecei a trabalhar com o empreendedorismo bem antes, assim que eu casei. Eu já são 20 anos trabalhando nessa área. E no momento, eu tinha um negócio já formado. E então, eu foquei no meu negócio e fui tentando me encaixar dentro da enfermagem. Deixei currículo no hospital. Ia surgir uma vaga, a enfermeira me ligou, pediu para mim arrumar todas as minhas documentações, que ia surgir essa vaga. Mas eu estou esperando a ligação até hoje. Infelizmente, assim, só fazendo assim um parêntese, né, na sua fala, infelizmente isso acontece muito na faculdade, quando nós passamos aí pela nossa formação. Não sei aí em Minas como é que foi, mas aqui no Tocantins, a gente acaba aqui tendo uma formação bem direcionada. Eu acredito que hoje já está começando a mudar isso nas formações mais recentes, né? Eu formei em 2010, né? Então, assim, entrei na faculdade em 2006. Então, durante a minha trajetória na faculdade, uma das coisas que é mais trabalhado, que é mais jogado assim o foco, é para a saúde pública, né? Ele é bem voltado aí para a questão da saúde pública, do atendimento privado, né? Fala muito na faculdade que o maior campo de atuação, onde mais emprega, engloba aí os profissionais, é a atividade pública, é o PSF, é a atenção primária, que de fato
tem um leque muito grande de absorção aí dos profissionais, né? Aí, logo em seguida, vem aí a atenção secundária e terciária, os hospitais com suas especificidades, né? Infelizmente, hoje ainda existe muito questão de indicação, não sei aí como é que é, mas aqui ainda essa questão da indicação é muito forte para você conseguir entrar em determinado local. Para a gente que forma, né, para o recém-formado, é difícil ter essa primeira oportunidade, geralmente quer que você tenha alguma experiência. Como é que a gente vai ter experiência se nunca trabalhou, se acabou de formar? Sim. Então, tem uma série de barreiras frente a isso daí, né? Então, isso que você está falando, eu tenho muitos colegas aqui hoje de profissão, né, técnicos que são enfermeiros, que passaram aí 4 anos, 5 anos para conseguir o primeiro emprego, não por falta de competência, mas justamente pelo problema da indicação, de ter aquela primeira oportunidade como profissional. Fala assim, você é muito bom como técnico, a gente não quer perder esse profissional técnico que é, e aí fica ali procrastinando uma contratação como enfermeiro, né? Então isso é lamentável. Além disso, nos hospitais privados também tem muita indicação e tudo isso acaba aqui dificultando o nosso processo de início da atividade laboral, da atividade assistencial, né, nos hospitais. E a gente vê que essa é uma realidade a nível de Brasil. Eu acredito que tem muita gente que ainda tem essa dificuldade. E muitas vezes a gente busca fazer uma especialização, uma pós-graduação, uma residência, né, para tentar ter aí uma experiência e se jogar dentro do mercado de trabalho. A gente ainda vê muito isso, né? E enquanto o tempo vai passando, a gente tem aquela sensação de vazio. Você faz um investimento e fica ali. E agora, né? Eu quero pôr em prática, né? Sim, claro. E aí, assim, eu fico feliz, né, nesse sentido que nem você está falando. Buscou, ainda hoje espera. Por exemplo, eu tive propostas em outro estado, na minha cidade natal, na Bahia, que também até hoje eu aguardo a ligação. Isso já tem uns 5 anos, né, uns 4, 5 anos. E é ruim porque gera essa expectativa, né? A gente fica assim naquela situação, e aí fica assim uma situação muito chata, muito ruim, e a gente se sente até impotente, fica naquela dependência do outro, né? Da contratação do outro, de alguém ali para você iniciar uma atividade, né? Uhum. E Então, aí, Pedro, pode continuar. voltando um pouco atrás, eu já havia feito 2 anos de técnico de enfermagem. Logo, terminei, Você já fez o técnico? fiz. Que legal. Já ingressei na faculdade. Aí, estou esperando até hoje a ligação e estava já com o meu negócio montado, então eu precisava focar no meu negócio que já estava, já estava em andamento e buscando, tentei fazer algumas pós, mas eu fiquei bem desapontada, sabe? Fui deixando de lado. E aí as pessoas até me perguntavam, você estudou tanto, você não vai atuar na enfermagem? Aí eu não queria que as pessoas nem me perguntassem mais, eu já queria pôr uma pedra em cima e encerrar, que eu não havia feito a faculdade, apagar. Porque eu fiquei muito desapontada, assim, porque não foi falta de ir atrás. Eu precisava trabalhar aqui na minha cidade, porque eu já tenho minha família, meus filhos, eu não queria ter que ir para fora trabalhar. E quando veio essa notícia, meu coração se encheu de esperança. Porque eu falei assim, eu já empreendo, trabalho na área de empreendedorismo. Eu quero montar um negócio que seja meu, que eu vou ser a dona do meu negócio e um negócio que eu vou gostar de trabalhar. Porque quando eu comecei a fazer a faculdade, me deparei com a grade curricular mesmo, principalmente a anatomia, a fisiologia do corpo humano, eu me apaixonei pelo corpo humano. E eu estava vendo uma oportunidade na minha frente de trabalhar com essa parte, né, do Pilates e dentro da enfermagem. E falei com meu marido, ele no começo estranhou um pouco, mas ele me apoiou bastante. E a gente já vai para quase um ano aí já. E igual eu falei, no início de todas as coisas, isso é na vida, no geral, tudo no início tem os obstáculos, sim, mas se é uma coisa que você gosta e você faz um planejamento, que você sonha, eu acho que vale a pena lutar por aquilo, se capacitar cada vez mais. E porque cada dia é um desafio, até hoje. Eu passo por, você também creio que passa por isso, até hoje por desafios, né? Então a gente vai vencendo um a cada
cada dia e a gente vai crescendo profissionalmente, né? Hoje pode chegar, eu estava tendo essa conversa em casa, hoje pode chegar qualquer paciente aqui com qualquer patologia, que eu já não vou ficar nervosa mais sem saber o que fazer, porque eu fui atrás e me capacitei para poder receber esses pacientes com qualquer patologia relacionada ao corpo humano mesmo, né? Que é que a gente trabalha hoje. É verdade. E me diz uma coisa, você consegue hoje linkar o que você viu na faculdade, ou o que você vê de patologia diretamente com o método Pilates? Tipo assim, você acha que tudo que você viu lá na saúde do adulto, saúde da mulher, você consegue hoje linkar dentro do Pilates e consegue prestar uma melhor atenção dentro da sua limitação? Com certeza, porque, igual eu falei no início, meio apavorada, comecei meio apavorada, mas hoje a gente associa, né, o que a gente aprendeu na faculdade com essa ferramenta que a gente tem em mãos, que é o Pilates. E a gente vai usar nosso olhar clínico, nosso entendimento teórico e científico e vai encaixar o Pilates naquele tratamento, né? Vai direcionar um tratamento e, nossa, os dois, eu achei que foi um casal perfeito, a enfermagem com o Pilates na mão. Que bacana, eu fico muito feliz. E me diz uma coisa, hoje, né, você abriu, está quase com um ano, né? E você acha que compensa a atuação da enfermagem dentro do Pilates? Você acha que ainda compensa atuar com o Pilates hoje? Eu acho que sim. Igual, eu tô engatinhando ainda, né? Vai para quase um ano, mas eu acho que compensa, porque também uma coisa importante aqui que eu quero falar é sobre essa questão, depende de como você vai avaliar o teu conhecimento. Eu acho que isso é a parte mais importante. Porque aqui na minha cidade, eu percebi, não fui atrás, mas de ouvir dizer que todo mundo cobra um preço parecido, que é o mesmo preço. Eu acho que a gente tem que pôr o preço no nosso trabalho e saber fazer a gestão, fazer a organização para você poder ganhar mais, não trabalhar tanto. E se você tiver essa gestão bem alinhadinha, bem organizadinha, acho que dá para ganhar bastante, sim. Qual é a cidade que você mora? Eu moro em Carmo do Rio Claro, é sul de Minas. Carmo do Rio Claro, né? Um O pouco mais Daniel de já, o meu 21 filho mil. já gravou o nome da sua cidade, eu ainda não. O meu filhote do meio já gravou o nome da cidade. Aí a gente grava devagar. Carmo do Rio Claro. Fica próximo da capital. Longe. Belo Horizonte fica. Fica próximo a Alfenas, Passos, das cidades maiores. Também são cidades grandes, né? Então, São cidades Varginha. bem desenvolvidas. Que bacana. Então, olha só, a gente sabe, porque não falei no início da live, eu acho que teve uma outra live que eu falei sobre isso, que assim, não é uma varinha mágica que você vai lá sacudir, bum, a coisa ela vai acontecer na mágica. Não. É que a gente falou, tudo que você faz a gente tem que ter dedicação, tempo, administrar, e esse processo do empreendedorismo ele não é fácil, né? Mas que realmente ele dá um retorno, né? O Pilates, a gente vê que não é só aí, não é só aqui que a gente tem, e vê essa chance de ter um retorno muito significativo dentro do método, né? Hoje tem em média de quanto aí os estudos de uma forma geral, questão de mensalidade? De uma forma geral, tá saindo por 180, R$ 200. 2 vezes na semana ou 3? 3 vezes. 3 vezes, né? Olha só. Então, isso é importante quando a gente fala assim de valores, as pessoas às vezes ficam perguntando quanto eu consigo com o Pilates, né? Quanto de retorno dá para conseguir? Isso vai depender muito da sua região, é como você falou, Lu, que é assim, e deixar isso claro que, na verdade, a gente não vende um produto, né? É diferente de eu ter aqui, por exemplo, essa caneta aqui vermelha, né? E quando chegar aqui na rua, eu vendo ela por R$ 10. Você pode vender a mesma caneta por 5. Estamos falando do mesmo produto, mesma marca, a mesma coisa, né? Então, quando você precifica uma coisa que é igual para todos,
logicamente eu vou optar por aquele que for mais em conta, né? Então, assim, se você está vendendo por R$ 5, eu vou comprar de sua mão por 5 e ver se compensa o frete. Senão, vai ser melhor comprar aqui por R$ 10, digamos assim. Agora, quando se fala de serviço, a coisa ela muda, né? Porque estamos falando de um serviço prestado, de uma qualificação desse serviço, né? E a precificação desse serviço ela é diferente, né? Porque não é o serviço ele não é tabelado, né? Não são todas as pessoas que vão prestar o mesmo serviço. Por exemplo, falando assim de uma prática direta da enfermagem, você vai ver que tem pessoas que têm uma mão leve para aplicar uma medicação, tem outras que aplicam que você falta sair arrastando a pé, né? Da mesma forma, dentro do método, né? Se falar de um serviço prestado, a gente falar de uma aula de Pilates, é uma série de coisas que vão estar associadas a essa aula, né? É a metodologia, é o conhecimento, é a dinâmica, é a avaliação, né? Aqui, por exemplo, está uma média de... No centro aqui, o Pilates 2 vezes semanais está uma média de R$ 280, né? 280 reais aqui no centro, 2 vezes na semana. 3 vezes está na média de R$ 360. Então, bem caro, o sinal, né? Bem caro, né? Bem salgado. Mas nós temos regiões aqui bem mais em conta, né? E quando eu trouxe a proposta aqui, foi justamente pensando, a enfermagem ela ainda tem muito essa questão de querer deixar a coisa lá o mais acessível possível, né? Quando a gente vê assim, uma coisa que traz benefícios, né? Sim. E o Pilates é uma ferramenta que traz inúmeros benefícios, né? Para a saúde do indivíduo, não só no campo de promoção à saúde, como de prevenção a doenças. E aí onde está o grande X da questão? Aí onde é que está o grande boom da coisa? Que é justamente um olhar diferenciado que a enfermagem tem dentro desse aspecto, né? Apareceu aqui carregando a sua internet, tá boa a conexão aí para ti? Não, tá ótimo. Muito bem. Então, olha só, hoje nós falamos aí um pouquinho sobre essa questão da atuação, se compensa, se não compensa, como é que funciona, e hoje a gente vê que realmente a gente ainda tem muito campo para o Pilates, né? E se falar no Pilates, também tem um detalhe, né? Que ele tem um campo muito amplo de atuação, né? Porque nem você falou, por exemplo, hoje chega vários tipos de alunos dentro do seu estúdio, né? Problema articular, problema de joelho, coluna, né? Eu não sei se aí também, mas aqui o maior número de alunos que eu tenho aqui, né, que vem ao estúdio é por um problema de coluna. Aqui também. Né? Ou uma escoliose, ou uma dor na coluna, ou um relato que travou, ou uma hérnia, né? Mas eu tenho aqueles alunos também que buscam como uma forma de prevenção, como uma forma de promoção à saúde, de fato, né? Como de prevenir algumas coisas antes que ela aconteça. Isso é muito bacana. Eu atendo bastante aqui idoso também. E falando desse leque do Pilates, às vezes fala assim, já tem tanto estúdio de Pilates. Por exemplo, aqui na rua de cima tem um outro estúdio de Pilates, né? Aqui pertinho do meu. E graças a Deus, mesmo assim, a gente tem aí um número bom de alunos, né? E eu falo o seguinte, que o leque é tão amplo que, digamos que você já faça uma especialização, por exemplo, em pediatria, por exemplo. Você poderia chegar e atuar essa especificidade dentro do Pilates. Eu só vou atender criança, né? Então, inclusive, tem estudos hoje que atendem só criança, né? Com essa pegada da enfermagem, por exemplo, de avaliação e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e associar isso daí dentro do método Pilates, né? Porque o que nós mais temos, se falando da questão da criança e desse boom do desenvolvimento e na fase aí do estirão, da fase aí da pré-adolescência, é justamente essa alteração e essa falta do fortalecimento da musculatura, né? Hoje mesmo eu tive algumas mães me procurando, justamente devido a essa fase do estirão, começar a apresentar uma hipercifose, uma escoliose, né? Uma má postura. E quando você consegue colocar isso daí de uma forma clara, você pode ter certeza que o cliente ele chega, que a comunidade ela vai chegar junto. Porque, por exemplo, quem não quer
que tenha aí uma melhor postura e também um fortalecimento dessa musculatura para evitar complicações no futuro. Se a gente parar um pouquinho para pensar, né, e buscar isso daí, quem bem souber, a melhor opção é trabalhar com a prevenção. É você buscar fazer uma atividade que vai te dar uma qualidade de vida no futuro, né? Que vai te dar uma consciência corporal, que vai te dar uma terceira idade com saúde, né? Com qualidade e independência. E é muito engraçado, porque no PSF, né, quem aqui é enfermeiro de PSF vai entender isso, que a mola mestre do PSF a gente conhece, né, com os grupos aí de prevenção à hipertensão. E essas prevenções, ela é a longo prazo, não é a médio e curto prazo, é a longo prazo, né? Tem alguns que são a médio, outros a curto, principalmente se falar de uma prevenção secundária já depois de um problema instaurado. Então, assim, eu dei uma dica de um campo, que é a parte do Pilates, né, voltado para criança, Kids, né, o Pilates Kids, que eu também atendo aqui. Eu ainda não especifiquei um único setor para trabalhar, mas assim, nós temos vários, que você especificar, dá também para você conseguir fazer um trabalho bacana. Mas, por exemplo, fazendo um estudo da região, você pode ver se é interessante também a questão de trabalhar só com idosos, né? Prevenção de quedas, fortalecimento, evitar lesões aí desse idoso que já vem com uma série de problemas relacionados à própria idade, à própria fisiologia, né? Uma osteoporose, uma fraqueza que você consegue melhorar através do fortalecimento muscular, né? Temos aí também um leque gigante, que é a parte da gestante, a preparação para o parto, o acompanhamento, o pós-parto, né? Que é o puerpério. Então, assim, a gente percebe que tem uma gama gigante, voltado só para a coluna, né? Então, nós temos um leque gigante no trabalho. Em questão também do investimento, você pode trabalhar o Pilates também com pouco investimento, né? Quase que zero investimento, apenas com o celular você consegue trabalhar o Pilates, né? De forma online, trabalhando no Match Pilates, né? Que é bem rentável também. Então, algumas pessoas já me perguntaram assim, quanto que eu gasto para montar o meu estúdio, né? Eu preciso abrir empresa, não preciso? Quem tiver essa dúvida, eu tenho uma live, não sei qual é delas que tá aí gravada, tem umas lives aí para trás, falando justamente sobre essa questão, se eu preciso abrir um CNPJ, se eu não preciso, qual o caminho que eu devo seguir para abrir o estúdio. E falando de investimento, isso aí é muito relativo. Você pode abrir um estúdio hoje de 200 a 100 mil reais, de 200 reais a 100 mil reais, né? Porque hoje o Pilates nós temos o Med Pilates, para quem não sabe o que é o Pilates solo, é um Pilates que é realizado sem nenhum aparelho, apenas com um tatame, com uma toalha, com o que você tiver em casa. Inclusive, isso que você acabou de falar, é uma tendência também muito grande você trabalhar com Pilates online, né? E ensinar o Pilates com ferramentas que você tem em casa para poder realizar, né? E dá para se trabalhar. O Med Pilates você vai precisar só de um tatame, não precisa ser um dos melhores tatames, um colchonetezinho, aquele tatame que é de yoga, que é aquele bolinho de tatame. Então, um tatame desse custa aí, a depender de onde você compra, da região, em torno, variando de 40 a 65 reais, né? Os mais caros, até 120, 150, 200, depende aí de marca, na verdade. Mas quer dizer, 4 tatames você já consegue dar a sua aula tranquilo, montar seu estúdio e começar a dar a sua aula. Se você comprar 4 tatames a 50 reais, é 200. Se você for atender 3 pessoas por horário, né? E quando a gente fala assim, quantas pessoas eu posso atender por horário? Isso é uma questão interessante, né? Você atende quantas pessoas por turno? No máximo 3. No máximo 3, né? Muito bacana. E por que isso? Porque para não perder a qualidade do atendimento. Olha só que bacana. Isso é ótimo, é isso mesmo. Porque assim, o que as pessoas não entendem que traz o Pilates esse valor diferenciado de acessibilidade, as pessoas querem comparar muito a questão do Pilates associado à educação física, à academia, né? E o que acontece? Dentro do Pilates você vai estar ali sendo acompanhado o tempo todo, teoricamente, por um personal trainer, né? Pelo profissional que está ali te acompanhando exercício por exercício na hora de realizar. Então, assim, a chance de você ter uma lesão, ela é mínima, não vou dizer que não existe, mas ela é mínima mesmo porque
Não sei se aí contigo acontece, mas assim, aqui a gente tem de tudo, né? Tem aquele cliente que chega e já quer logo fazer por conta, e aí a gente tem que estar contornando ali aquela situação, né? E se falando da questão do método, do método Pilates, você fala assim, quantas pessoas eu consigo atender no método, né? Depende. Você pode atender 3, 4 pessoas, assim como no aparelho, até 3, 4 pessoas, mas também você pode atender 10 pessoas no método, por exemplo, né? Mas o que vai diferenciar isso daí? O seu público-alvo, né? Então, por exemplo, se você está buscando um Pilates, se o seu cliente está buscando um Pilates com o intuito de correção postural, fortalecimento, ou corrigir ou diminuir dores ou lesões que ele tenha, esse número tem que ser bem reduzido. Ele tem que ser 3, 4 alunos no máximo. Por quê? Porque você precisa entender a fisiopatologia daquela doença e aí você vai fazer um trabalho, na verdade nós como instrutores vamos fazer um trabalho, né, de planejamento voltado para aquela situação. Voltado, por exemplo, para o hérnia de disco cervical, que tem exercícios que não pode ser feito, né? Voltado, por exemplo, para uma hérnia de disco ali lombar, por exemplo, que também tem as suas limitações. Então, isso é muito importante para que as pessoas consigam se posicionar, consigam se localizar. Porque às vezes a pessoa fica perguntando, o Pilates ele é muito caro, o porquê disso quais são os benefícios, né? Então, nós temos inúmeros benefícios com relação ao método Pilates, né? Pedro, Desde essa quero questão também da correção. abrir um parênteses aí, falar sobre a questão, né? O cliente chegou com uma hernia de disco. No início, ele não vai poder executar muitos exercícios ali, né? Vai ser limitado a poucos movimentos. Mas o papel do Pilates é uma ferramenta que a gente usa para reabilitar o paciente, né? Devolver funções para o corpo do paciente, porque o corpo humano ele é capaz de fazer, ele tem que se movimentar, né? Em várias. Então, e aí a gente vai devolvendo, usa o Pilates para ir devolvendo essa função para o corpo do paciente. Com certeza. Na verdade, assim, o Legal, nosso corpo ele é feito para movimentar. E aí, eu vou fazer um parênteses nessa questão, porque tem muita gente, quando a gente fala de reabilitação ou movimentação, as pessoas associam a um único tipo de profissional. E temos que entender que a enfermagem ela reabilita o paciente também. Ela restaura algumas condições de saúde. E movimentação, por exemplo, vou dar um exemplo mais direto para a área que eu tenho especialidade, que é obstetrícia. Parto é movimento. Precisa de movimento. Então, quer dizer o quê? Que é só um profissional X que pode trabalhar com movimento? Não. Parto, ele é movimento, né? E quem hoje está diretamente na assistência ao parto, ao enfermeiro, ao médico, equipe multidisciplinar, na verdade. Não vou nem rotular um único profissional, né? Então, isso é importante a gente entender. E aí você vai conseguir entender, você enfermeiro que tem interesse de atuar nessa área, você vai conseguir entender melhor isso a partir do momento que você fizer um curso específico, principalmente esse curso que nós estamos ofertando, que é um curso com ênfase na enfermagem, e aproveitar aqui o gancho, né, e falar para você aí de Minas que tem interesse, vai ter aula presencial em qual a cidade? Não entendi. Qual é a cidade? Carmo do Rio Claro? Carmo do Rio Claro, né? Então, na Mentalize, né, no espaço aí da Mentalize, vamos ter aula prática para quem tiver o interesse em realizar esse curso, tá? Então, vamos estar aí em breve, vamos aí abrir o nosso curso de formação com ênfase na enfermagem. Dia 29 agora, tá? Dia 29 de setembro, vamos ter uma Masterclass. Então, não deixe de nos acompanhar aqui no Instagram, vamos ter uma Masterclass falando sobre esse novo caminho da enfermagem e onde nós vamos abrir aí o nosso curso de formação com ênfase na enfermagem. E nós temos um diferencial muito grande, porque o que acontece? Se fala muito da questão da biomecânica, né? Que nós não temos, o que isso limita, quais são as dificuldades. E é muito importante falar que o Pilates ele é um curso livre, não é específico de nenhuma profissão, ele é um curso livre. E eu optei por entrar com o processo na enfermagem para eu, quanto enfermeiro, poder atuar dentro do método Pilates, mesmo na atuação da enfermagem. Então, como enfermeiro, atuar nas duas áreas e conseguir trazer esse exame físico, essa anamnese,
esse cuidado associado ao método Pilates, tá? Então, isso é muito importante, né? Lu, te agradeço demais a participação, fico feliz, né, por você estar aí nesse caminho do Pilates também, né, aí em Minas Gerais. E eu sei que é desafiador essa nossa jornada, né? Não é fácil. Deixar assim claro que é necessário a gente estar sempre estudando, estar sempre buscando, porque os desafios vêm. E junto com os desafios é necessário que a gente também busque a resolução. Então, assim, dentro do curso nós vamos ter aí a parte de revisão de anatomia e fisiologia especial da parte esquelética, muscular e articular. Vamos ter a parte de biomecânica do Pilates. Vamos ter aí também a parte do processo de enfermagem, avaliação, anamnese, diagnóstico, prescrição. Vamos falar um pouco sobre a questão de como você vai montar os planos de aula. Então, está bem bacana o curso. Não deixe de aproveitar essa oportunidade e venha nos acompanhando aí no Instagram. Algum recadinho, Lu? Eu queria agradecer muito pelo convite, estar aqui me apresentando e falar para o pessoal, né, que tiver interesse em atuar no Pilates, que eu tenho para falar, que é uma área muito gostosa de trabalhar, muito prazerosa, gratificante, quando a gente começa a colher os resultados, ver a evolução em cada aula dos alunos, isso é muito gratificante. E aproveitem aí o curso, né, em breve aqui também na região de Minas, voltado para a enfermagem, não tem nenhum curso. Vamos deixar o... Não tem, tá? É o primeiro com ênfase na enfermagem, tem muito detalhe específico. Dentro desse e o mais interessante que vai ter parte de marketing, né? Que a gente vai conseguir aprender, né, a usar o processo de enfermagem dentro do Pilates. E aí fica perfeito, né? Na verdade, está bem legal essa parte, porque assim, ele está associado a todo, porque assim, se a gente for olhar, porque não dá para falar tudo, eu estou mais falando específica sobre isso também, que é a nossa resolução, a 675 de 2021, né? Que ele deixa bem claro que somos obrigados a fazer o processo de enfermagem, né? Então, dentro desse curso, ele vai estar também todo o processo dentro do método Pilates, que vai ser bem legal, né? Vai ter o processo, vai ter toda a parte da anamnese, avaliação, diagnóstico, prescrição, eu vou estar te ensinando como montar um planejamento de aula para te dar esse direcionamento, coisa que nós não tivemos, né? Então, assim, a gente termina e fala, e agora? O que eu vou fazer? Né? A gente fica assim meio que solto, né? Então, quando temos esse direcionamento, facilita muito a nossa atuação. Eu vou te mandar o link para você colocar também aí, quando formos abrir aí o carrinho do curso, para deixar também no seu Instagram. Quem tiver interesse aí de Minas vai estar entrando aí pela Mentalize, entrando aí pelo link que vai estar também na sua descrição aí na bio, tá? E aí vamos estar fechando essa parceria e as aulas práticas para acontecer aí no espaço Mentalize. Gente, lembrando uma coisa muito importante, né? Ontem nós tivemos aí uma paralisação nacional da enfermagem, né, relacionada à questão do nosso piso, e é justamente isso que a gente estava conversando agora há pouco. É uma das formas de a gente ter autonomia, de buscar. Então, assim, deixar aqui claro que além não é pelo fato que estamos nessa área do empreendedorismo, que não nos importamos com o piso, né? A classe é uma só, acho que nós temos que lutar não só pela valorização no sentido salarial, mas também a valorização profissional, né? A enfermagem, ela tem um leque muito vasto de atuação e é a enfermagem que está beira-leito, que está do lado do nosso cliente, que está prestando os cuidados de uma forma direta, indireta e vamos aí cada vez mais fortalecendo essa atividade de enfermagem no Brasil. Bom, muito obrigado pela participação. Sexta-feira agora, tá? Vamos ter uma live às 20 horas com outro enfermeiro, que dessa vez em São Paulo, que também tem um estúdio de Pilates. Tá? Que legal. É o Wander. Eu vou colocar a descrição direitinho dele, mas ele também tem um estúdio de Pilates, né, em São Paulo. E vamos ter aí um bate-papo também na sexta-feira, às 20 horas. Não perca aí a nossa live da sexta-feira. Tá bom? Muito obrigada e até mais. Eu que agradeço. Até mais. Tchau.